Bem, vamos começar mais um Sementes Literárias comigo, Luciano Melo, seu programa diário de alimentação, de nutrição da mente e do coração. E hoje eu vou apresentar para vocês, aqui está, um dos meus escritores prediletos. Nós já tivemos a oportunidade de conhecer uma obra dele, né? E hoje a gente vai apresentar exatamente de Rubem Alves, grande mestre da vida, que já nos faleceu, mas quando eu digo sempre, continua sendo eterno. Eu brinco sempre em sala de aula com os meus alunos que Rubem Alves é uma daquelas pessoas que não deveriam ter o direito de morrer, né? Tamanha a sua grandiosidade. Mas para mim ele continua vivo, né? Naquilo que ele produziu quanto obra, que continua, né, efetivamente instigando pessoas, excitando pensamentos a se tornarem maiores. E esse livro, Variações sobre o Prazer, ele faz um tratado, ele faz uma crítica sobre a lógica, né, dessa sociedade utilitarista, onde nós existimos em função de um fazer. E nas suas, né, sapiências, ele traz que nós não somos efetivamente esse fazer, e é apequenar a vida diante de uma lógica utilitarista funcional, é negar a própria essência da natureza da arte, né, da beleza. Então ele traz aí o paradoxo de Santo Agostinho, quando ele diz, né, e ele faz referência à caixa de ferramenta e à caixa de brinquedos, né? A caixa de ferramenta é tudo aquilo que é útil, utilitarista para a sociedade, né? Como ferramenta, como modelo de execução pragmática, né? Uma sociedade que se organiza em função de um trabalho que precisa ter uma utilidade por si só. E aqui eu diria, nenhuma crítica às ferramentas ou à noção da utilidade do ponto de vista pragmático. Mas ele traz a necessidade também de podermos acessar essa caixa de brinquedos. E ele diz que a arte, a poesia, a música, ela não precisa ter uma função por si mesma. Ela existe, ela produz a beleza. Ela é esse convite da experiência humana de deleite, a alegria de viver, né? E é interessante porque ele traz, né, as suas reflexões a partir da filosofia, da história, né? E a gente vai percebendo aí como a Revolução Industrial, por necessidade, o homem vivia no campo, o tempo era largo, as relações com o fazer eram relações manufatureiras, né? E com a Revolução Industrial, precisávamos trazer o homem para as indústrias, o homem em produção, o homem mão de obra. E a gente percebe como as histórias, né, como os relatos, que muitas vezes são sutis, mas se constroem de forma perversa, como negação desse homem obra de arte, a partir desse lugar que não seja simplesmente a caixa de ferramentas. E a gente vê isso na história dos três porquinhos, por exemplo, né? Prático, Cícero e Heitor, né? E o prático, que é um porquinho, né, hábil, sábio, né, que salva os outros, é exatamente aquele que faz casas, enquanto os outros eram vagabundos. O que é que eles faziam? Música, né? Tocavam flauta. Então perceba como já existe uma desconstrução desse lugar da arte como um elemento sutil, onde só existia espaço para um fazer. A gente vê isso também muito claramente na historinha lá da cigarra e da formiga, né? Então a formiga trabalhando sol a sol para juntar o seu alimento e só trabalha. Qualquer semelhança com o mundo cotidiano hoje, né? A gente vive uma lógica de um trabalho massivo, onde as pessoas, né, são workaholics, não tem, mesmo no espaço de descanso, tem que estar num trabalho que é perverso, que é pesado, e a formiga carrega pedras, carrega peso, né? E contrapõe-se, né, com a cigarra, que a cigarra está lá, né, tocando, e a cigarra toca, é artista. E a moral da história, a gente percebe que toda moral é um costume de uma época. Então, naquela época, precisávamos de homens, mãos de obra, que não sabiam a significância do ócio, do prazer, do vivenciar essa experiência, né? E é bacana porque ele faz isso com toda a sua sapiência, né? Com profundidade, mas com muita leveza, em relatos, em bases, né, de filosofia profunda, de relatos históricos, né? Ele traz um paradoxo entre o prazer e a alegria, por exemplo. Ele diz que o prazer é fruto do desejo, e todo desejo vive da carência, da ausência, né? O desejo, ele pressupõe a posse do seu objeto. E todo desejo é efêmero. Então ele não fala aqui do prazer do ponto de vista simplesmente da lógica do desejo, mas ele busca do ponto de vista da alegria. Por isso que ele fala de variações sobre o prazer. Não só o prazer como a vida se colocou, né? Porque o que rege a vida são duas forças vitais:
Thanos e Eros. E o homem foge de Thanos, foge da morte, e por temer a morte, teme a vida. Então o homem vive na mediocridade, né, por negar essas duas polaridades da vida. E aí vivemos simplesmente na lógica de um fazer normótico. Então ele nos convida a poder vivermos a morte, Thanos, mas também viver o Eros da vida, do prazer, da música, do alimentar-se, não como um glutão, de comer até vomitar e provocar, não, mas se deleitar com aquilo que efetivamente está nos pequenos prazeres que a vida nos convida a viver a partir desse lugar da alegria. Porque ele diz que a alegria não cessa como objeto dela em si, lhe é investido, lhe é vivido. A alegria perdura. A alegria não pressupõe o objeto do desejo, porque a alegria pode vir pela simples imaginação, pelo pensamento, né? E aí ele traz a diferença entre o sexo e o amor, né? Como já dizia lá na música, né? O amor é divino, o sexo é animal. Existem em nós essas duas pulsões, mas nos conectar com o sexo a partir da experiência do amor, do objeto ou do sujeito, né, a ser amado. E o simples elemento, o simples pensar nessa pessoa, ela te traz alegria e te abre o coração. Então o livro Variações sobre o Prazer, ele é um verdadeiro tratado sobre a existência do ponto de vista de existirmos, não em função daquilo que fazemos, mas existimos porque somos humanos. E a arte, a beleza, é aquilo que efetivamente produz em nós o significado da experiência maior. Então, fica a dica, né? Ele diz, como não acreditar em Deus quando eu olho para um jardim? Quando eu olho para a beleza de um jardim? Né? Então, assim, o convite é vivenciarmos essa experiência de plenitude por meio dessa sabedoria de vida. E fica a dica, porque quem não muda sua mente, permanece semente.